A história do petróleo. Apenas 100 anos depois do início da civilização do automóvel, os especialistas alertam que o homem já queimou cerca de metade das reservas mundiais de petróleo, que a natureza levou milhões de anos para produzir. Segunda parte: nacionalismo do petróleo. Durante o pós-guerra, problemas econômicos e políticos ocorreram entre o número cada vez maior de países industrializados que dependiam de petróleo e os países produtores do hemisfério sul, onde começaram os movimentos nacionalistas. Esses distúrbios se aprofundaram nas décadas seguintes. Nos Estados Unidos, que não precisaram se recuperar da guerra, a sociedade de consumo floresceu livremente. Devido a essa prosperidade, em 1947, o número de carros nos Estados Unidos representava 80% do total mundial. Embora o país ainda fosse o maior produtor, consumidor e exportador de petróleo, alguns analistas americanos perceberam que as coisas estavam a ponto de mudar. It became clear that the demand for oil around the world was greater than the U.S. could supply. Particularly after World War II, Europe rebuilt its economies around oil, as did Japan, and in that same period, American consumption skyrocketed. In recognition of this growing demand and in the common sense observation that foreign oil was to be found in much larger fields and much less expensive to produce, the American and British companies intensified their quest around the world for new sources of petroleum. A mancha de petróleo aumenta. En 1945, il y a eu un rapport du département d'État américain sur justement le pétrole et surtout le pétrole du Moyen-Orient. C'était au moment où les compagnies pétrolières avaient fait de grandes découvertes, avaient commencé à réaliser que le Moyen-Orient est très riche en pétrole, alors que jusque-là, les États-Unis et la Russie étaient les grands pays producteurs de pétrole. Alors ce document, ce rapport du département d'État conclut en disant le contrôle du pétrole du Moyen-Orient est une source prodigieuse de pouvoir politique et de puissance économique. Citation. Ça n'a pas changé depuis. Em dezembro de 1945, essa vontade política concretizou-se na Conferência de Yalta, que marcou o destino do mundo nas décadas seguintes. O presidente Roosevelt, apesar de problemas de saúde, foi a Port Said para encontrar Abdel Aziz, que governava o Reino da Arábia Saudita. Nessa reunião, assinaram o acordo Petróleo para a Segurança. Roosevelt disse a Abdel Aziz: garantam nosso acesso privilegiado ao petróleo saudita e, em retribuição, garantiremos sua segurança contra ataques internos e externos. Isso ficou conhecido como o guarda-chuva americano. O prenúncio de uma aliança tão paradoxal entre um dos mais arcaicos países feudais da época e a democracia mais moderna e poderosa ocorreu cerca de 20 anos antes, quando Ibn Saud, apoiado pelo poder da espada e do Alcorão, reuniu várias tribos nômades e guerreiras e conquistou Meca para criar o Reino da Arábia Saudita. Há uma história relevante sobre os tempos heróicos da exploração do petróleo. Nos anos 20, um homem estranho que usava um capacete colonial e se abrigava com um guarda-sol verde caminhou pela imensidão desértica da Arábia Saudita. Esse homem era o Major Frank Holmes, um engenheiro de minas neozelandês. Seu objetivo era encontrar uma espécie muito rara de borboletas negras, uma metáfora poética e astuciosa para a riqueza que o ouro negro viria a representar e que ele fora o primeiro a intuir.
Holmes contatou a Anglo-Persian, que enviou uma equipe de geólogos. Eles não conseguiram imaginar que os indícios de petróleo que procuravam estavam ocultos sob a areia das dunas, pois conheciam apenas o terreno iraniano. Seu relatório foi negativo. A Anglo-Persian desistiu do projeto, sem perceber o maior tesouro da história do petróleo. Os americanos mais pragmáticos que os ingleses tomaram posse desse tesouro. Em 1933, a Standard Oil da Califórnia abriu o caminho e fez um acordo com o rei Abdel Aziz, que lhe deu uma concessão de 1 milhão de metros quadrados na zona leste de seu reino, em troca de 53 mil dólares em moedas de ouro. Em 1933, 2 geólogos e um intérprete cruzaram o deserto em um Ford, acompanhados por uma dezena de beduínos. Os primeiros anos foram decepcionantes, mas no final dos anos 30 houve descobertas muito promissoras, celebradas com grande pompa pelo rei Abdel Aziz. Isso marcou o início da fabulosa aventura do petróleo saudita. 10 anos depois, no início da década de 50, o primeiro triunfo aconteceu na região de Ghawar, onde foram descobertos vários campos, em uma única jazida com 200 quilômetros de extensão. Essa enorme mancha de óleo com 2.250 quilômetros quadrados de superfície continua a ser a maior do mundo. Por causa dela, os geólogos disseram que a Arábia Saudita flutua em um oceano de petróleo. A Texaco e a Sokal não conseguiriam manejar tudo sozinhas e se associaram com a Mobil e a Standard Oil de Nova Jersey, a atual Exxon. Essa associação formou a Arabian American Oil Company, a Aramco, um consórcio gigante inteiramente americano. O sucesso dessa indústria em plena expansão foi um dos motivos pelos quais executivos do petróleo ignoraram as agitações políticas nos países produtores de petróleo do hemisfério sul. À partir des années 50, et parallèlement donc au développement du sentiment nationaliste dans les pays du Moyen-Orient, prise de conscience du fait que, bon, il sortait un peu de l'ère coloniale, après avoir aussi échappé à l'emprise de l'Empire ottoman pendant 5 siècles, petit à petit, il y avait, en fait, disons, une certaine recherche identitaire, de qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, etc. Et il y a eu ce développement du nationalisme arabe, représenté par le Parti Baas, ensuite par Nasser, évidemment, et parallèlement aussi à des courants politiques très puissants de socialisme, de parfois marxisme, et puis plus récemment de fondamentalisme, et malheureusement aussi tout dernièrement de terrorisme. Et grâce en grande partie à ce courant nationaliste qu'il y a eu la prise de conscience, disons, d'un nationalisme pétrolier. C'est-à-dire ces pays se sont rendus compte qu'ils ont été en quelque sorte bernés par ce qu'on appelle les accords de concession signés entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Juan Pérez Alfonso, o Senhor Guerrilha. Um país não árabe, a Venezuela, teve um papel importante no início do nacionalismo do petróleo. Junto com o México, a Venezuela foi um dos primeiros produtores de petróleo da América Latina. Nos anos 10, apesar dos índios e da natureza e clima hostis, as grandes companhias anglo-americanas, lideradas pela Shell e Standard Oil, enviaram prospectores em busca de áreas ricas em petróleo. Depois de dificuldades iniciais, nos anos 20, houve uma descoberta após a outra, especialmente na bacia de Maracaibo. Caudilhos do petróleo, meros fantoches das grandes companhias, revezavam-se no poder, conseguido através de golpes. Essa situação só terminou depois da Segunda Guerra Mundial com a queda do general Marcos Jiménez. Venezuela livre.
Nesse período, as grandes companhias ampliaram suas atividades na Venezuela, que se tornou o maior fornecedor de petróleo aos Estados Unidos. Para quase todos os trabalhadores venezuelanos, as propriedades construídas conforme o padrão americano eram uma exibição de uma prosperidade ilusória, exibida em filmes promocionais que elogiavam as grandes companhias. Era um oásis no país assolado pela pobreza. O dinheiro do petróleo vinha fácil, mas só beneficiava alguns líderes que não se preocupavam com justiça social. Assim, as colheitas e as exportações despencaram. No início dos anos 30, começou a migração em massa do campo para as cidades, que ainda hoje afeta os venezuelanos. Em 1947, a Venezuela finalmente se transformou em uma democracia. Um homem admirável surgiu, Juan Pablo Pérez Alfonso, amigo e companheiro do novo presidente da República, Rómulo Betancourt, um político progressista que nomeou Alfonso como ministro da Energia. Eles se conheceram na universidade em 1925, época em que irromperam as primeiras greves de petroleiros. Pérez Alfonso apoiou a luta dos trabalhadores contra as grandes companhias e foi preso com eles. Desde essa época, seu sonho e sua luta foram transformar o petróleo em um meio de promover seu país e os outros países do terceiro mundo. Porque parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Devido a esses discursos, Pérez Alfonso era detestado pelas grandes companhias, que lhe deram o apelido de Senhor Guerrilha. Em 1948, um ano depois de se tornar ministro da Indústria, Pérez Alfonso obteve sua primeira vitória ao desafiar os antigos acordos de concessão impostos pelas grandes companhias, segundo os quais o Estado recebia apenas 10% do lucro do petróleo. Depois de duras negociações, Pérez Alfonso conseguiu um aumento, 50% em vez dos 10% anteriores, o famoso meio a meio. Seu sucesso foi um modelo para todos os países do Hemisfério Sul que também queriam aumentar os lucros com o petróleo. A tragédia de Mossadegh. Em 1951, o Irã seguiu o exemplo da Venezuela e foi o primeiro país a se rebelar contra a onipotente Anglo-Iranian Oil Company, a antiga Anglo-Persian, atualmente British Petroleum, que havia transformado o país em uma colônia petrolífera desde o início do século XX. Nessa época, o Irã era uma monarquia constitucional governada pelo Shah Muhammad Reza, um jovem inexperiente e tímido que, sob pressão britânica, havia sucedido ao pai em 1941. No início, houve um conflito social. Em março de 1951, quando a Anglo-Iranian recusou-se a ceder às exigências dos petroleiros, estes entraram em greve e paralisaram a região de Abadan, o enorme terminal de petróleo iraniano. A greve espalhou-se rapidamente pelo país. A elite nacionalista e modernista iraniana, que não existia nos outros países do Oriente Médio, aproveitou a oportunidade para se fazer ouvir. Era liderada por um carismático deputado de oposição, o Dr. Mossadegh. Ele fora médico e seus talentos de oratória eram bem conhecidos por seus colegas na Assembleia Nacional. Nesse período de agitação e confronto, provocados pela rigidez das grandes companhias diante das exigências dos trabalhadores, o governo conservador foi forçado a renunciar.
Em 26 de abril de 1951, o parlamento convidou o Dr. Mossadegh para formar um novo governo. No auge de sua popularidade, Mossadegh apresentou um projeto de lei que autorizava a imediata nacionalização da Anglo-Iranian. A lei foi aprovada 3 dias depois, em 29 de abril de 1951. Mossadegh declarou: "O objetivo dessa nacionalização é trazer felicidade e prosperidade a nosso povo e garantir a paz no mundo." A notícia abalou a imprensa internacional. As grandes companhias e os governos ocidentais ficaram indignados. Será que Mossadegh era tão louco a ponto de atacar os interesses da sacrossanta Anglo-Iranian? Anglo-Iranian, operating as it did in a fairly remote area of Iran, in the southwest of Iran, had really established a huge presence in that area. It had built Abadan into a company town with all the facilities that go with that, but it was managed mostly by British expatriates. There was a large Iranian labour force managed by a much smaller cadre of British expat managers. And this created the impression of a state within a state, if you like, or an foreign imperial presence in Iran. Em maio de 1951, a nacionalização foi concretizada com a criação da National Iranian Oil Company. A Grã-Bretanha imediatamente tentou forçar o governo iraniano a reconsiderar essa decisão. Mossadegh continuou inflexível. Além disso, com o apoio da população e dos russos, prendeu os executivos ingleses e os expulsou do país. Como o Irã não tinha uma elite local de petróleo, essa decisão foi catastrófica para o futuro da nova empresa nacional. Buscando uma solução para a crise, os ingleses levaram a questão ao Tribunal de Justiça Internacional de Haia, que legitimou a petição inglesa. Mossadegh, apoiado por Moscou, contestou a decisão, afirmando que essa era uma questão interna do Irã, que não dizia respeito às autoridades internacionais. Os americanos envolveram-se na discussão, pensando em seus próprios interesses. Enviaram a Teherã uma delegação liderada por Averell Harriman e Walter Levy, um famoso especialista em petróleo, com a missão oficial de obter um acordo entre Londres e Teherã. Mais uma vez, Mossadegh recusou. Mossadegh himself was, I'm sure, a complex person, and I think probably that for the people negotiating with him, one of the great difficulties they had was that he was, no doubt, very sincere in being ardently anti-British and anti-imperial. But that made it very, very difficult for him ever to come to an agreement with the British over the nationalization of Anglo-Iranian, because once he reached an agreement, which was really realistically bound to involve an element at least of compromise, in a sense he would have agreed with the enemy with which he could never agree. Londres reagiu à intransigência de Mossadegh e organizou um boicote total ao petróleo iraniano, pois achava que o petróleo pertencia à Anglo-Iranian e não ao governo do Irã. Graças à solidariedade dos países ocidentais para com a Inglaterra e à ação da Marinha Real, nenhuma gota de petróleo conseguiu sair do porto de Abadan. Esse embargo implacável deixou o Irã à beira da ruína. Procurando resolver a profunda crise econômica, Mossadegh foi defender sua causa junto aos americanos. No entanto, recusou-se a aceitar o conselho de agir com moderação. Isso abreviou sua vida política. Em Teherã, ele tinha grande apoio popular, mas seus seguidores cada vez mais lutavam contra os seguidores do Shah, que desejavam negociar o fim do embargo. Em julho e agosto de 1953, os acontecimentos se precipitaram. Mossadegh organizou um plebiscito para obter plenos poderes. Venceu com facilidade, mas o Shah dissolveu a Assembleia Nacional, afastou Mossadegh e partiu apressadamente para a Itália.
O país estava arrasado e à beira de uma guerra civil. Era o momento ideal para um golpe que foi liderado pelo general Zahedi, um aliado do Shah, apoiado pelo serviço secreto inglês e pela CIA. The Americans had at that time the overriding issue of, at a global level, the containment of communism. And there was this concern that a destabilized Iran would open the door for communism to spread and take hold in Iran more than it already had. So there was a big strategic overriding consideration to try and achieve some stability in Iran. And once the Americans came to believe, which happened over time, it wasn't there necessarily from the beginning, once they came to believe that Mossadegh was not capable of stabilizing Iran, that the position was becoming unstable, that really perhaps influenced them strongly in masterminding the coup, which overthrew Mossadegh and led to him leaving power. So the American position was crucial, incredibly influential, very powerful, and very decisive, really, in the way that the whole dispute was conducted. Mossadegh foi deposto e colocado em prisão domiciliar. A ordem foi brutalmente restaurada e o Shah voltou de seu curto exílio com o apoio dos americanos. Eles se aproveitaram de sua posição dominante para reorganizar o setor petrolífero. O presidente dos Estados Unidos, o famoso general Eisenhower, foi recebido em Teherã com grande pompa. Foi dele a iniciativa de organizar uma conferência internacional, que em dezembro de 1953 levou à criação de um consórcio controlado pelas grandes companhias anglo-americanas, com uma pequena participação da Compagnie Française de Pétrole. Nos anos seguintes, o setor petrolífero iraniano teve um enorme desenvolvimento. O antigo domínio britânico havia terminado. Até a queda do Shah em 1979, o Irã foi controlado pelos americanos. O caso do Canal de Suez. 3 anos depois da tentativa fracassada de Mossadegh, Gamal Abdel Nasser, um militar egípcio de 35 anos, assumiu o desafio e usou o petróleo como arma contra os países ocidentais. O Egito era um pequeno produtor de petróleo, mas tinha um trunfo estratégico: o Canal de Suez, o principal meio de transporte do petróleo do Oriente Médio para a Europa. Em 23 de julho de 1956, um mês depois de ser eleito presidente, Nasser proclamou a nacionalização do Canal de Suez, até então administrado por franceses e ingleses. Com a ajuda de Israel, estes tentaram retomar a posse do canal com uso de força e lançaram um ataque bem organizado do ponto de vista militar, mas que foi um desastre político. Era a época da Guerra Fria e os Estados Unidos queriam manter sua influência na região. Por isso, obrigaram franceses e ingleses a se retirar. A resposta de Nasser ao ataque franco-britânico foi fechar o canal e sabotar os navios que o atravessavam. As reservas de petróleo na Europa esgotaram-se e os preços dispararam. Em 1956, 10 anos depois da guerra, recomeçou o racionamento de combustível na França, evocando lembranças sombrias. La nationalisation du canal de Suez a vraiment marqué une rupture dans la lutte des nationalistes arabes pour prendre le contrôle de leur pétrole. En particulier, le fait que la nationalisation du canal de Suez a réussi a cassé l'impression d'échec sous lequel les pays arabes et les pays pétroliers en général vivaient depuis la chute de Mossadegh, depuis l'échec du nationalisme de Mossadegh en Iran. On a donc vu que c'était possible. On a donc vu que Mossadegh, ce n'était pas définitif, qu'on pouvait s'en prendre aux grandes puissances de la planète, aux grands groupes d'intérêts occidentaux. Et Nasser, en réussissant la nationalisation du canal de Suez, a en quelque sorte ouvert la voie à des nationalisations pétrolières qui ont suivi dans les années qui ont donc
50. Ensuite, dans les années 60, dans des pays comme la Syrie, par exemple, ou en Égypte, ou en Algérie plus tard, avant les grandes nationalisations des années 70 que l'on a connues, en particulier dans la région du Golfe et en Afrique du Nord. A Europa enfrenta as grandes companhias. Os países exportadores do Hemisfério Sul não foram os únicos a enfrentar as grandes companhias. A Europa, que até então dependera delas para obter petróleo, agora lutava para se tornar independente. As refinarias francesas, que antes da guerra haviam sido muito eficientes, foram completamente destruídas pelos bombardeios aliados em 1944. O governo provisório do general de Gaulle e os governos seguintes recuperaram e atualizaram a política petrolífera dos anos 20, especialmente a regulamentação de 1928, que dava ao Estado o monopólio da importação de derivados de petróleo. Como disse um senador, para enfrentar os onipotentes grupos estrangeiros. Les majors intervenaient en France, que ce soit, bon, je donne les noms actuels, BP, que ce soit Esso, etc. Elles intervenaient pour le raffinage, elles étaient très bien implantées, elles avaient des réseaux de distribution, et puis surtout, elles étaient un lobby, elles avaient des moyens de pression énormes, ce qui fait que d'où la nécessité pour la France d'avoir des contre-pouvoirs et de ne pas tomber sous la coupe de ces majors qui avaient une réputation qui n'était pas très bonne dès l'entre-deux-guerres, et ça ne s'est pas arrangé après-guerre. Depois da guerra, tomaram-se medidas para combater o lobby do petróleo anglo-americano. O capital da antiga Compagnie Française du Pétrole, a antecessora da ELF Aquitaine, foi aumentado e a reconstrução das refinarias transformou-se em um dever nacional. L'originalité, en conclusion, de cette politique française du pétrole, c'est qu'elle est à la fois dirigiste, il y avait des initiatives de l'État, et elle est aussi libérale. C'est ce mélange de dirigisme et de libéralisme qui donne une certaine cohérence et qui fait que la politique française est différente, originale, et qu'elle défend la recherche d'un but très précis, c'est-à-dire l'indépendance du pays et se détacher de la suggestion vis-à-vis des grands majors, des grandes sociétés internationales. Um país vizinho, a Itália, na década seguinte à guerra, passou por uma expansão econômica graças à alta qualidade da indústria automobilística e à criação de uma indústria petrolífera estatal. Sua história foi marcada pela personalidade apaixonada de Enrico Mattei, um homem com um destino trágico. Un aereo è caduto. A bordo v'erano 3 uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della Resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano, e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Tinha tanto prestígio que foi a única pessoa na história do petróleo a ser enterrada com honras oficiais. Sua morte marcou o fim da época heróica da indústria petrolífera italiana. Sua história começou nas piores condições possíveis durante os sombrios anos do pós-guerra. A Itália era um país derrotado e arrasado, cuja economia dependia dos Estados Unidos. Sem nenhum recurso nem indústria petrolífera, dependia das grandes companhias para obter combustível. A AGIP, uma pequena empresa de petróleo criada pelos fascistas, era o único poder contra o domínio das grandes companhias. Ninguém acreditava em seu futuro, exceto Mattei, que se dispôs a dirigi-la. Esse
Esse foi o ponto de partida para as lutas futuras. Seu objetivo era criar uma companhia estatal que impedisse o monopólio das grandes companhias. Em 1953, ele fundou a Italian National Office of Hydrocarbon, totalmente controlada pelo Estado. Logo, ao assumir a presidência da empresa, expôs seus planos nacionalizando um depósito de gás no norte do país. Os Estados Unidos perceberam o risco da situação. Através da embaixadora Luce Buss, tentaram impedir a nacionalização, alegando a livre concorrência. Mattei aproveitou sua influência na democracia cristã e seu prestígio como antifascista para aprovar uma lei impedindo que a Itália ficasse na mão das grandes companhias anglo-americanas. Isso deixou o caminho livre para a ação de Mattei. Nos anos seguintes, foram enviadas equipes para encontrar novos campos de petróleo nos países do Hemisfério Sul a fim de que a Itália obtivesse um suprimento independente. Mattei era um humanista cristão que continuou fiel à sua origem modesta. Seus acordos com os países do terceiro mundo baseavam-se em respeito e apoio. Foi assim na Nigéria e também no Egito. Em 1955, ofereceu um contrato à empresa petrolífera egípcia que era muito mais vantajoso do que os antigos contratos de concessão impostos pelas grandes companhias. 2 anos depois, adotou a mesma estratégia no Irã, provocando a raiva dos americanos que haviam dominado a região depois da queda de Mossadegh. O embaixador americano chegou a aconselhar o Shah do Irã contra esse novo tipo de contrato. Embora o Shah fosse grato a seus benfeitores, não podia aceitar tal interferência nas questões nacionais e abriu completamente as portas do Irã para a empresa italiana. Em 1960, Mattei deu mais um passo na direção da independência energética e iniciou negociações para comprar óleo cru e gás dos soviéticos por meio da intermediação de Alexei Kosygin, vice-primeiro-ministro do governo Khrushchev. Nessa época, a União Soviética era um grande produtor de petróleo, responsável por 15% do total mundial. Os soviéticos, felizes por vender seus estoques e entrar no mercado ocidental, propuseram contratos bastante vantajosos. Em meio à Guerra Fria, os americanos sentiram-se duplamente traídos, considerando que Mattei havia traído o mundo livre ao comerciar com os comunistas e por praticar concorrência desleal contra as grandes companhias, ao comprar produtos brutos em vez de refinados, como era regra na época. No entanto, isso concretizava o sonho de Mattei: criar uma indústria petroquímica e de refino para a Itália, com os técnicos mais eficientes da Europa. Precisou de menos de 10 anos para obter esse milagre em estilo italiano. Ao enfrentar as grandes companhias, Mattei estabeleceu as bases da grande mudança que ocorreu no mundo do petróleo a partir dos anos 60. O início da OPEP. Com a intensificação da Guerra Fria no início dos anos 50, a ideologia marxista prevaleceu nos países do Hemisfério Sul, que lutavam pela independência. O líder revolucionário de Cuba foi o modelo para os movimentos guerrilheiros da América Latina, enquanto as antigas potências coloniais europeias enfrentavam guerras de independência em suas colônias além-mar. Os líderes de 24 países africanos e asiáticos, os países não alinhados, reuniram-se na Conferência de 1955 em Bandung. Sua vontade política para lutar pela determinação e pelo controle de sua economia fortaleceu-se. Em um contexto internacional tão explosivo, a Shell e a British Petroleum foram rapidamente seguidas pelas outras grandes companhias ao decidirem reduzir em 9% os preços de compra do petróleo, já baixos por causa da superprodução. Essa decisão provocou a ira dos países produtores de petróleo no Hemisfério Sul, pois o petróleo era sua principal fonte de divisas.
Dois homens lideraram a luta, que pouco a pouco solapou o poder das grandes companhias. Esses homens foram Pérez Alfonso, o ministro da Energia da Venezuela, muito respeitado pelos líderes dos países árabes, e seu colega saudita Abdallah Tariq, um nacionalista radical que os americanos chamavam de Sheik Vermelho. Tariqi et Pérez Alfonso sont tout de suite tombés d'accord sur un objectif majeur, à savoir, il ne faut plus que le prix du pétrole baisse. Par contre, la part des pays producteurs dans les revenus de ce pétrole doit augmenter parce qu'elle est injustement réduite. À partir de ces objectifs très clairs, un message a été lancé lors du premier congrès arabe du pétrole qui s'est tenu au Caire et auquel Pérez Alfonso s'est invité de lui-même, bien qu'il soit vénézuélien et donc non arabe. Lors de ce congrès et en marge de ce congrès, des réunions secrètes ont eu lieu. Pourquoi secrètes? Parce que il faut se placer dans la mentalité des pays de l'époque. Ils avaient peur des pays occidentaux, ils avaient peur de l'emprise des compagnies pétrolières occidentales qui étaient fortement représentées dans les coulisses de ce congrès, qui surveillaient les rencontres entre représentants des différents États. Donc ces deux hommes ont organisé des réunions secrètes auxquelles ont participé également des Irakiens, des Koweïtiens, etc. Et c'est là qu'ils ont décidé de conclure un pacte, ce qu'on a appelé le pacte de Mahdi, du nom du lieu où ce pacte a été conclu dans une station balnéaire en fait en Égypte. Eh bien, ce pacte dit très clairement, si jamais les compagnies pétrolières récidivent en réduisant à nouveau le prix du pétrole, nous réagirons. Evidentemente, as grandes companhias não levaram o aviso a sério. Em 10 de setembro de 1960, um ano depois do encontro secreto de Maadi, os representantes dos países signatários do pacto, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Venezuela, reuniram-se em Bagdá. Depois de 4 dias de conversas acaloradas, os enviados decidiram criar uma associação, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com o objetivo de defender seus interesses comuns. Ainda hoje, a principal tarefa dos países membros é decidir um preço de venda comum para o petróleo. Nos países ocidentais, a criação da OPEP foi ignorada, ridicularizada ou alvo de ceticismo. O Washington Post escreveu que a OPEP era um briguento conglomerado de emirados, jóqueis de camelo e repúblicas de banana. O setor petrolífero previu que a OPEP duraria apenas alguns meses. No entanto, mais de 40 anos depois de sua criação, a OPEP ainda é uma das principais forças no cenário internacional de petróleo. Durante os anos 60 e 70, os 5 países fundadores, Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, admitiram outros 6 países, Catar, Líbia, Indonésia, Abu Dhabi, Argélia e Tunísia. Os 11 dominavam o mercado. Juntos, eram responsáveis por 54% da produção mundial, 70% das reservas conhecidas e 85% das exportações. Apesar da incrível força da OPEP na economia mundial, ela não conseguiu livrar-se do poder das grandes companhias durante os 10 primeiros anos de sua existência. Devido ao domínio das grandes companhias, Pérez Alfonso e Abdallah Tariq, os 2 fundadores da OPEP, pagaram caro por seu espírito de independência. Tariq foi o primeiro em 1962. Tariq, who had a reputation of being anti-American. And one of the reasons he had that reputation is that he wanted to get a higher proportion of the economic value of the oil for his own country. He was a radical, and I'm not sure what role we played in getting him fired, but he was ultimately removed from the position. And Zeki Yamani, who was at least as intelligent as his predecessor, and far, far, far smoother than Tariqi, took over as oil minister.
Sheikh Yamani, um homem sempre sorridente, era advogado e um diplomata astuto. Por 20 anos foi uma das principais figuras da OPEP. I always believe in evolution. I don't believe in revolution. And then you cannot nationalize the price of oil just like this unless you have the manpower and the expertise and the ability to do it. We did not have that. So I wanted to have a gradual ownership in our oil resources. Em 1963, apenas um ano depois da queda de Tariq, Pérez Alfonso renunciou, desapontado ao ver a OPEP, que em sua opinião deveria voltar-se para a emancipação do terceiro mundo, ser tomada por mesquinharias e tramas de poder. Daí em diante, Alfonso decidiu agir fora da OPEP, lutando pelo meio ambiente e por maior eficiência energética. Nacionalismo do petróleo. Durante os anos 60, o conflito norte versus sul aumentou. Nesse contexto, o petróleo transformou-se em um trunfo político e econômico. 3 países árabes da OPEP, Argélia, Líbia e Iraque, ficaram na linha de frente da luta. Ao contrário da Arábia Saudita e do Irã, vistos como fantoches do inimigo imperialista americano, eles tinham uma ideologia revolucionária e seus líderes, Boumediene, Gaddafi e Saddam Hussein, eram movidos por um profundo ódio diante dos ocidentais. A determinação deles logo abalou e ativou a OPEP. A Argélia, que entrara para a OPEP em 1969, assumiu a liderança dessa cruzada do petróleo. Ao contrário dos outros países da OPEP, a Argélia havia conseguido sua independência pela força das armas em 1962, depois de 7 anos de guerra contra a França. O fervor revolucionário era uma grande força nesse país recém-liberado, e a Argélia dirigiu-o para o petróleo do Saara, sua maior riqueza. A aventura petrolífera argelina começara 10 anos antes, em 1952, quando o país ainda era uma colônia francesa. Seguindo a política francesa para a exportação de petróleo de seus territórios além-mar, alguns geólogos acreditaram no petróleo saariano da Argélia, apesar do ceticismo dos especialistas mundiais. As condições climáticas eram extremas e a área, maior que a França, era deserta, sem infraestrutura de transportes nem instalações de moradia. Depois de 4 anos infrutíferos, o sucesso foi alcançado em 16 de junho de 1956. O petróleo jorrou de uma perfuração de 3.000 metros em Hassi Messaoud. O depósito de gás de Hassi R'Mel foi descoberto logo depois. Com essas 2 grandes jazidas, a França tornou-se uma das principais nações produtoras de petróleo. A imprensa noticiou essa exploração e a febre do ouro negro tomou conta da população francesa. Até mesmo o general de Gaulle atraiu a atenção do público ao visitar o campo de petróleo de Hassi Messaoud. Em 1960, enquanto o conflito com a Argélia se arrastava, o petróleo e o gás do Saara supriam a França e a Europa. Nessa época foram iniciadas negociações secretas entre o governo francês e o governo revolucionário provisório da Argélia. Desde o início, a questão do petróleo saariano provocou discussões acirradas. Isso atrasou em pelo menos 1 ano o fim da guerra, que finalmente terminou com o Acordo de Evian em 1962. Les accords d'Évian étaient un compromis entre les 2 positions. D'un côté, la partie algérienne qui revendiquait la souveraineté sur ses richesses naturelles qui étaient dans le sous-sol algérien, dans le Sahara algérien, et d'un autre côté, je le disais tout à l'heure, la partie française qui voyait bien l'importance de ces ressources pétrolières et qui souhaitait en avoir du moins un usage direct, si c'est un usage relativement exclusif, compte tenu de la compétition qui se déroulait à ce moment-là. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier, au début des années 60, la consommation pétrolière mondiale est en train d'exploser.
la production de pétrole suit. C'est une période où il n'y a pas de difficulté. On trouve les grands bassins à travers le monde. Le Moyen-Orient se développe aussi. La Libye se développe et d'autres pays encore. Et donc le pétrole était devenu les taux de croissance de la consommation pétrolière dans le monde à cause du succès de l'industrie automobile, entre autres, mais pas uniquement. On faisait à l'époque de l'électricité avec le pétrole, avec les produits pétroliers. Et donc tout cela fait que la partie française insistait pour avoir du moins une position, si ce n'est exclusive, très privilégiée. Voilà, les accords d'Évian ont été l'aboutissement de cela, notamment avec la création la mise en place d'un système spécifique pour les hydrocarbures, pour le pétrole et le gaz algérien. On a mis en place ce qu'on appelait un organisme spécifique saharien pour développer et exploiter en commun avec la partie algérienne le pétrole du sud de l'Algérie. Apesar desses acordos, as relações franco-argelinas continuaram a piorar nos anos que se seguiram à independência. Na prática, os campos de petróleo do Saara continuaram a ser enclaves franceses, explorados por duas empresas, Total e Alf Ekten, que possuíam 90% das ações. Embora tenha sido criada uma empresa nacional, Sonatrach, os argelinos não conseguiram o controle e acusavam os franceses de só lhes deixar gotas da riqueza do petróleo. A tensão aumentou ainda mais quando o coronel Boumedienne, que tinha profundos sentimentos anti-franceses, liderou um golpe em 1965. A ameaça de nacionalização das empresas francesas tinha mais credibilidade. Le problème de la nationalisation, il faut le replacer dans son contexte. Nous sommes tout à fait au début des années 70. Dans une phase où, au niveau mondial, les problèmes dits de libération nationale se posent encore et se posent même au niveau du droit au développement économique. C'est le début du questionnement des relations internationales sur le plan économique, c'est-à-dire le droit de ces pays dits du tiers-monde ou en voie de développement, par ailleurs regroupés dans d'autres associations comme le groupe des 77, etc., qui portait un projet du droit au développement. Et le droit au développement impliquait, à un moment donné, d'entrer en contradiction avec ceux qui sont déjà en place, avec les plus forts. Ça n'a pas plu aux compagnies étrangères, notamment les compagnies françaises, qui étaient à 90% intéressées par la production. O impasse entre a França e a Argélia terminou repentinamente em 24 de fevereiro de 1971, quando Boumedienne, seguindo o conselho de Bouteflika, o futuro presidente argelino, rompeu com os franceses e, pela primeira vez na história da OPEP, ousou impor uma decisão soberana e unilateral a seus poderosos interlocutores. يسرني أن أعلن وبصفة رسمية باسم الحكومة باسم مجلس الثورة والحكومة أنه ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. هذه القرارات اللي كنت أنوي الإعلان عليها باسم مجلس الثورة وباسم الحكومة وباسم الشعب الجزائري بهذه المناسبة. Gaddafi, o jovem presidente da Líbia, era também coronel e revolucionário e foi o primeiro a ser influenciado pela agitação argelina. Tinha apenas 31 anos ao tomar o poder depois de derrubar com um golpe militar o idoso rei Idris em setembro de 1969. Herdou um tesouro de petróleo e desejava usá-lo como força para impulsionar a revolução, mas precisava controlar as companhias petrolíferas americanas independentes, que vinham se aproveitando da monarquia arcaica que governara o país nos últimos 10 anos.
As companhias americanas estavam no país desde o início da exploração do petróleo nos anos 50. Em 1962, a Líbia entrou para a OPEP e logo se transformou em um dos principais produtores. Nessa época, o Reino Líbio era um genuíno paraíso de petróleo para as companhias americanas independentes, especialmente porque, como disse o assessor de Nixon para assuntos de petróleo, o regime do rei Idris era confiável, pois era corrupto. Tudo mudou quando Gaddafi assumiu o poder e, em 1970, criou uma companhia nacional de petróleo para controlar a distribuição interna e depois assinou acordos de cooperação com a União Soviética. Os americanos perceberam a ameaça que os aguardava, pois era claro que Gaddafi não hesitaria em retirar suas concessões, mesmo que para isso precisasse de auxílio técnico da União Soviética. Segundo o conselho de Boumediene, Gaddafi convenceu os executivos das companhias americanas a negociar o preço do óleo cru. Como disse Walter Levy, os ventos mutáveis da indústria petrolífera líbia haviam se transformado em um furacão. O Acordo de Trípoli, em 2 de abril de 1971, colocou fim à crise. Contra todas as expectativas, Gaddafi, apoiado pelos líderes da OPEP, obteve um aumento recorde de 30% no preço do barril. Em 1972, um ano depois da vitória de Gaddafi, o Iraque viveu a febre do nacionalismo do petróleo. O país era governado pelo partido Baas, cujo sonho era associar o movimento pan-árabe e o socialismo. A Iraq Petroleum Company, que era chamada de Senhora Idosa em Londres e que havia sido fundada 50 anos antes, sob protetorado britânico, estava em declínio. Já havia sido derrotada quando o general Qassem proclamou a república, derrubando a monarquia instaurada pelos ingleses. Em 1965, Qassem retaliou contra a política de desinvestimento da Iraq Petroleum Company, cancelando 99,5% da superfície de sua concessão e deixando-a apenas com as áreas já exploradas. 7 anos mais tarde, em 1972, Saddam Hussein, que assumira o poder, liderou a luta final pela nacionalização. Embora fosse apenas vice-presidente, tinha plenos poderes. Como seus colegas Boumediene e Gaddafi, Saddam Hussein era jovem e inexperiente, mas também um excelente estrategista e um político astuto. Antes de agir, ele quis ter certeza de que seria apoiado pela União Soviética e por isso visitou o Kremlin. Os soviéticos ficaram felizes em afastar o Iraque da influência ocidental e por isso garantiram apoio total a seus planos, além de ajuda técnica, se necessário. Em junho de 1972, apoiado nessa promessa, o Iraque nacionalizou a Iraq Petroleum Company. Ingleses e americanos tiveram de deixar o país e foram substituídos por técnicos soviéticos. Em apenas 16 meses, 3 países da OPEP haviam conseguido abalar o poder das grandes companhias ao controlar pelo menos uma parte de sua produção. Essa vitória foi ainda mais assustadora para os países industrializados que dependiam cada vez mais dos países da OPEP para obter petróleo. Em um contexto tão explosivo, toda a região era um barril de pólvora. Um ano depois, a Guerra do Yom Kippur desencadeou a primeira crise do petróleo.